sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde iremos falar de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No episódio de hoje, iremos dar início à história do futuro Dom Sancho I, segundo rei de Portugal, e como já é a nossa tradição, iremos também dar algum contexto importante até à ascensão deste ao trono. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os episódios até agora lançados através do nosso website kingsofhistory.buzzsprout.com e que também nos podem seguir nas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos episódios e muitas outras coisas. Passem por lá e deem um like. Bem, mas vamos agora então ao que interessa. Os almohadas tinham ocupado o espaço antes detido pelos almorávidas, e esta seita iria se revelar ainda mais ameaçadora do que a anterior. Mas o período de consolidação dos almohadas do lado de cá do Estreito de Gibraltar parecia muito demorado e ainda existiam fortes focos de resistência. Por exemplo, foi protagonizado pelo Vali de Silves, Ibn Qazi, que chegou a ponderar oferecer-se como vassalo de Dom Afonso Henriques em 1151, sendo por isso linchado pela população, como já descrevemos no episódio anterior. Outro que perdurou até 1172 foi o chamado Rei Lobo de Múrcia, Ibn Mardanis, que chegou a dominar durante vários anos todo o território do Al-Ándalus, que ainda não tinha caído em poder dos almohadas e que englobava as atuais províncias espanholas de Múrcia, Valência, Alicante e parte de Albacete. Neste período, que ainda durou algum tempo, pois o Império Almohada estava por esta altura a estender os seus domínios à atual Argélia e Tunísia, os reinos ibéricos foram deixados em relativa paz. Dom Afonso Henriques terá usado o seu tempo para organizar o novo território conquistado. Mas não se negou a tentar novas conquistas, nomeadamente a Alcácer do Sal, cidade importantíssima a guardar a entrada para o Alentejo. Este espaço que, à época, era muito vazio, salvo algumas cidades importantes aqui e ali. Isto explica porque é que, para os portugueses, era importantíssimo conquistar aquela cidade, uma vez que, se quiséssemos evitar esta rota, o caminho entre o Rio Tejo e a primeira cidade de alguma importância, que era Évora, era inóspito e vazio de gente. Logo, pouco propício à progressão de um exército e muito menos à manutenção de uma conquista. Temos de imaginar o ponto de vista do nosso rei. Onde é que ele juntaria as suas tropas e a logística toda para poder avançar? Apenas duas possibilidades realistas existiam: Santarém e Lisboa. O resto da margem norte do Tejo era território ainda pouco desenvolvido e pouco povoado. Embora os templários estivessem empenhados nisso a partir de 1158 ao repovoarem esta margem do rio. E nada existia nas cercanias, na margem oposta, que servissem como base de apoio à conquista. Mais tarde, a edificação do Castelo de Coruche, entre Santarém e Montemor Novo, iria preencher parte deste espaço vazio. Portanto, não é à toa que Alcácer do Sal era chamada de Porta do Alentejo. Por duas vezes, Dom Afonso Henriques tentou conquistar Alcácer, por volta de 1151 e depois em 1157. Mas ambas as tentativas fracassaram. Mas ainda assim, no jovem reino, respirava-se confiança. A reputação do rei como invencível ainda se fazia sentir, mesmo entre inimigos muçulmanos, e apesar de um ou outro contratempo, a situação no Al-Ándalus continuava a convidar à conquista. O tempo parecia estar do lado dos portugueses. Desde o dia em que nasceu, a 11 de novembro de 1154, Sancho, que na altura ainda se chamava Martinho, estava talhado para um destino importante sob os auspícios de um novo e florescente reino. Embora ainda ninguém soubesse bem o quanto. Seria na igreja? Afinal tinha o nome de São Martinho de Tours, o grande santo e bispo franco. E tinha também o nome de São Martinho de Dumo, missionário dos suevos, padrinho da sua conversão ao catolicismo e grande impulsionador de Braga, enquanto diocese primada da Espanha no século VI. Ou seria na política? Bem, ele tinha um irmão mais velho, Henrique, mas podia ser mesmo assim uma personagem importante. E como já vimos anteriormente, Sancho era o quinto filho de Dom Afonso Henriques e de Dona Mafalda de Saboia, e tinha um irmão mais velho, o primogênito chamado Henrique, já com 7 anos de idade. Portugal, o reino que viu o pequeno Martinho nascer, parecia ter um futuro promissor. É verdade que depois das últimas conquistas protagonizadas entre 1147 e 1151, a fronteira portuguesa fincou-se no Tejo e dali não saiu durante quase 11 anos, à exceção na Península de Setúbal,
onde Sesimbra e Palmela tinham caído pouco depois da conquista de Lisboa. Pois bem, com menos de 1 ano de idade, Martinho viu o seu nome mudado. Muito possivelmente esta experiência não lhe causou nada nem lhe deixou marcas, dada a sua tenra idade. Mas as marcas da razão que levou a esta mudança, essas sim perduraram. Estamos provavelmente em 1155 e Henrique, o seu irmão mais velho, tinha morrido. O jovem que tinha sido preparado desde tenra idade para ser o digno sucessor de uma monarquia nascente e pujante, era agora uma memória. Recordemos só que, com apenas 3 anos, Henrique tinha sido designado pelo pai, Dom Afonso Henriques, para o representar num concílio importante que decorreu em Toledo. A Dom Afonso Henriques restava agora 4 filhos no total. 3 filhas, Urraca, nascida provavelmente em 1148 e futura esposa de Fernando II de Leão, Teresa, nascida provavelmente em 1151, futura condessa de Flandres e possível corregente ao lado do seu irmão durante os últimos anos de vida do pai, mas isso veremos mais para a frente. Mafalda, nascida em 1153 e destinada a ser a esposa do futuro Afonso II de Aragão, mas esta acabou por morrer em 1162, e o Martinho, que era agora Sancho. Mais 2 filhos haveriam de nascer: João, nascido em 1156, e, em dezembro de 1157, a pequena Sancha, cujo nascimento haveria de ditar a morte da sua mãe. Portanto, viúvo e com um reino ameaçado por 2 vizinhos ambiciosos e com apenas 2 filhos barões, Dom Afonso Henriques parte à derradeira conquista de Alcácer, que lhe abre as portas para o Alentejo. Por esta altura, embora ainda seja discutível, é provável que Sancho tivesse sido entregue aos cuidados da mesma família dos Ribadouro, à qual pertence os Muniz, que tinha educado o seu pai. No caso de Sancho, a segunda mulher e já viúva de Egas Muniz, chamada Teresa Afonso, era a sua ama. Podemos presumir assim que o jovem teria sido educado no círculo familiar dos Ribadouro e dos Sousa, 2 linhagens de nobres que se uniram em matrimónio inúmeras vezes. O local? Bem, também não sabemos, mas provavelmente nos territórios rurais em redor de Coimbra e ou nas zonas de órbita destas famílias, lá para as serranias do Entre Douro e Minho e no Alto Douro. Muito se escreveu sobre se Sancho tinha aprendido a ler e a escrever, se só sabia ler ou se seria mesmo um prodigioso escritor. Alguns historiadores apontam para o facto de não existir qualquer prova que aponte no sentido de estarmos perante um rei letrado ou, quanto muito, semi-alfabetizado, ou seja, que sabia apenas ler. Já outros sugerem que o rei é autor de trabalhos líricos e até algumas cantigas, mas não podemos confirmar nenhuma das hipóteses sem correr o risco de cometer um erro. Mas podemos dizer que naquela segunda metade do século XII o paradigma da realeza tinha mudado. Os reis já não eram vistos somente como chefes militares com direitos governativos. Tinham de zelar pelo bem dos seus subordinados, que lhes eram confiados pela graça de Deus. Ora, para o fazerem bem, deveriam ser instruídos. Além disso, a chegada das universidades há menos de 100 anos começou a ressuscitar o direito romano e a aplicá-lo nas leis fundamentais dos países, fazendo a transição entre as monarquias dos costumes e das tradições para as monarquias mais centralizadas e mais capazes de gerir, com base na lei e no direito, os assuntos dos povos. Por isso é possível que Sancho tivesse aprendido, entre outras coisas, pelo menos a ler. Em 1158, tudo mudou. Afonso VII, imperador da Espanha, tinha morrido e os seus sucessores, Fernando II de Leão e Sancho III de Castela, tinham assinado um tratado de Sahagún, como já falámos em episódios anteriores. 2 enormes preocupações vieram ao de cima para Dom Afonso Henriques. Por um lado, o tratado delimitava as zonas de conquista de cada reino, sendo que a Leão cabia conquistar todo o território entre a Foz do Sado e Niebla, ou seja, englobava a área que Portugal via como a sua zona natural de conquista. Mas isto porquê? Porque, e seria a segunda preocupação do nosso rei, os irmãos de Leão e Castelo decidiram reabsorver um novo território português nos seus domínios, fazendo letra morta do Tratado de Zamora de 1143, onde o falecido Afonso VII reconheceu Portugal como um reino. Mas como vimos nos episódios introdutórios, este projeto dos irmãos acabou por cair por terra porque Sancho III de Castela morreu num espaço de meses após a assinatura do acordo, deixando um pequeno Afonso VIII no trono à mercê de Fernando II, o seu tio, sedento de poder e sentado no trono vizinho. Ora, de acordo com a professora Violante Branco,
Terão sido estes movimentos nas cortes de Leão e Castela que motivaram Dom Afonso Henriques a regressar a uma política expansionista, e desta vez sem freio. No espaço de 11 anos, os avanços foram de facto notáveis. Depois de Alcácer do Sal, conquistado em 1158, Évora e Beja caíram em 1159, mas em 1161 foram novamente perdidas por força da aproximação de um exército almohade. Ambas seriam reconquistadas nos anos seguintes, mas destas apenas Évora se manteve permanentemente nas mãos portuguesas. Com 10 anos de idade e em 1164, Sancho voltou para Coimbra, onde recebeu casa própria, isto é, casa com os seus mordomos e serventes, chanceler e outras coisas necessárias à gestão de assuntos do infante, fosse herdeiro do trono ou não. Por esta altura já tinha perdido a sua mãe, tinha apenas 3 anos quando isto aconteceu. A sua irmã, Mafalda, morreu em 1162. O seu irmão João morreu em 1163 ou 64, o que fez com que Sancho fosse o único filho varão legítimo de Dom Afonso Henriques. Segundo algumas fontes, terá sido a morte do seu irmão mais velho, Henrique, que levou o rei a decidir chamar o filho para Coimbra. Então, e o que é que encontrou Sancho ao chegar? Antes de mais, encontrou meio-irmãos, mais velhos e bastante experientes, em particular Fernando, com cerca de 24 anos, e Pedro, cuja idade não é possível apurar, ambos filhos ilegítimos de Dom Afonso Henriques. Embora as ideias da primogenitura, que fazia com que o filho mais velho do rei herdasse todos os seus territórios, e da legitimidade, fossem já algo mais ou menos consonante entre as principais monarquias europeias, não era certo como é que o futuro rei de Portugal iria ocupar o trono. Por um lado, há que recordar que Portugal se via como um reino descendente da monarquia goda que reinou na península, por via de Leão e das Astúrias. Entre os concílios visigodos, figurava uma norma que estipulava que o rei teria de ser eleito pela Assembleia dos Grandes do Reino, ou seja, os nobres e clérigos, por muito que, nos anos seguintes, estes grandes limitavam-se a eleger o filho mais velho do rei anterior. Por outro lado, o costume pampelonês tinha determinado que, à morte de um rei, os seus territórios deveriam ser divididos pelos filhos. Fernando Magno, de Leão e Castela, bisavô de Dom Afonso Henriques, era um pampelonês de nascimento. E ele próprio, como vimos, dividiu o seu reino por 3 filhos, dando a cada uma das filhas uma cidade e o seu termo. Portanto, não fora assim há tanto tempo que os reinos ibéricos adotaram maneiras muito diferentes de lidar com a sucessão de um rei. Fernando e Pedro, os filhos ilegítimos de Dom Afonso Henriques, sobretudo o primeiro, que era mais velho, tendo nascido por volta de 1140, tinham aspirações legítimas a poderem obter algo mais do que uma pagela fúnebre à morte do seu pai. Mas será que este seria o rumo que Portugal tomaria? Com apenas 12 anos, Sancho pode ter sido incumbido pelo pai da missão de testar as defesas da cidade de Rodrigo, uma povoação construída por Fernando II de Leão para guarnecer a sua fronteira e estender a sua influência para a área de Ribacoa. A região de Ribacoa era um território disputado e não se sabia muito bem a quem pertencia. Situado onde hoje em dia chamamos a Beira Alta, ao redor da fronteira da altura com o Reino de Leão, que não era igual à de hoje, mas perto. A fundação da cidade de Rodrigo serviu como um ponto de expansão de influência do território leonês e estava colocada praticamente às portas do nosso muito jovem reino português. Esta região de Ribacoa é a área mais ou menos compreendida entre a fronteira atual entre Portugal e Espanha e os territórios a uns quilómetros a oeste do rio Coa. Na altura, este território era disputado e não se sabia bem a quem pertencia, e a fundação da cidade de Rodrigo permitiu a Leão expandir a sua influência por esta área. E mais tarde, Afonso IX, o sucessor de Fernando II, construiu uma linha de castelos de norte a sul para tentar definir uma fronteira. Ainda hoje podemos visitar alguns destes castelos, ou o que resta deles, como por exemplo o castelo em Castelo Rodrigo, o castelo de Almeida, Castelo Bom, o castelo de Vilar Maior, o castelo de Alfaiates e entre outros na região. Podemos imaginar uma linha de castelos de norte a sul entre a cidade da Guarda e a cidade de Rodrigo. Um facto engraçado é que a cidade da Guarda tem esse nome pois servia mesmo como uma guarda. Mas esta situação da fronteira só ficou resolvida com o Tratado de Alcanises em 1297. Mas isso fica para mais tarde quando falarmos de Dom Dinis. O que sabemos é que a campanha se saldou numa derrota para o lado português na Batalha de Arganal, possivelmente em 1167.
Antes, Dom Afonso Henriques até tinha avançado até Salamanca, cidade que o recebeu de braços abertos, por ter visto com maus olhos a fundação da cidade de Rodrigo, que o rei de Leão queria tornar bispado por todos os meios, retirando assim território e riqueza a Salamanca. De facto, a relação entre Leão e Portugal andava mal desde a morte do imperador Afonso VII e o conflito aberto entre estes existia pelo menos desde 1162-63. Durante estes anos, Dom Afonso Henriques voltou a conquistar os condados de Límia e Toronho, com a importante cidade episcopal de Tui à cabeça, e fez várias ameaças à cidade de Rodrigo, se bem que sem grandes resultados. Em 1165, ambos os reis decidiram fazer as pazes, por meio do Tratado de Pontevedra. Nele não se fizeram devoluções de territórios, tendo os portugueses permanecido com as suas conquistas na Galiza. O que ficou acordado foi o casamento de Dona Urraca Afonso, a filha mais velha do rei português, com Fernando II. Este casamento estava destinado a correr tão bem como a paz, e acabou por ser anulado pelo legado papal na Espanha, uns anos mais tarde. É possível que Sancho tivesse pelo menos assistido, ou estado por dentro dos preparativos das campanhas feitas por esta altura, inclusive a possível, mas discutível participação na campanha que acabou em derrota em Arganal, perto de Cidade de Rodrigo. Mas sobre isto não podemos afirmar porque as fontes são surpreendentemente silenciosas acerca da atividade bélica do futuro rei, até que ele aparece, já com 24 anos e em todo o seu esplendor, enfrenta Sevilha em 1178. Ou seja, não interessaria muito aos registros nacionais ter entradas sobre os insucessos do herdeiro do trono, mas é certo que eles existiam. Em episódios anteriores falámos um pouco sobre Geraldo Sem Pavor, personagem lendária apelidada de O Cid Português, que conquistou grande parte do Alentejo nos anos seguintes, especialmente entre 1165 e 1169, em ações que mal disfarçavam o alvo principal, que era Badajoz. Em 1167, como vimos, esta cidade já estava praticamente cercada de território português, mas ainda resistia. Foi talvez esta situação que motivou Fernando II a firmar uma aliança com os almohadas em 1168. Chegamos então ao ponto de viragem da história portuguesa durante este primeiro reinado. Em 1169 dá-se o desastre de Badajoz, e a cor dos auspícios sobre Portugal subitamente adquire um tom mais acinzentado. Antes, o avanço português tinha sido impressionante, até comparado com o que conseguiam os outros reinos peninsulares, que foi muito pouco. E como consequência desta derrota, fez parecer que Portugal recuou com a mesma rapidez com que avançou. Isto tem, a nosso ver, três conjuntos de razões: conjunturais, económicas e geologísticas. Quanto às conjunturais, já o discutimos nos episódios de contextualização da época. Os almohadas passaram algumas décadas a arrumar a casa, mas à medida que a década de 70 do século XII se aproximava, estavam cada vez mais fortes e capazes de contrariar as ambições de Dom Afonso Henriques. Quanto às razões económicas, também falamos no segundo episódio na série de Dom Afonso Henriques, que uma grande parte da economia da fronteira assentava nos foessados e nas depredações que estas povoações faziam ao outro lado. Para um rei como Dom Afonso Henriques, que passava os anos a consolidar os novos territórios ganhos entre o Mondego e o Tejo, e se empenhava agora em transformar aquele rio numa linha defensiva, podemos ver isto nas doações que fizera aos templários ao longo da margem direita daquele rio, e ao esforço feito por este nas fortificações destes territórios. Talvez não interessasse assim tanto como pensamos conquistar tanto território que afastasse a fronteira demasiado para sul. E do ponto de vista económico, era muito mais rentável ter um território inimigo por perto para saquear e a quem cobrar os resgates, do que propriamente conquistá-lo, ocupá-lo e até mesmo gastar recursos que o país não tinha para o desenvolver e integrar no mosaico já existente. E chegamos assim ao final deste episódio, que é o ponto de partida para a vida e o reinado de Dom Sancho I, o segundo rei de Portugal. Conseguimos ver que o início da história de Sancho e o final da história do seu pai, Dom Afonso Henriques, andavam de mãos dadas, como foi dito pelo historiador Matoso, dois reis, uma só realeza. Não percam o próximo episódio, onde iremos dar continuidade a esta viagem no tempo e onde vamos ver Sancho a ser armado cavaleiro e finalmente saber um pouco sobre o que diziam os Nuestros Hermanos quando Dom Afonso Henriques esteve em cativeiro. Vemo-nos no próximo episódio. Um bem-aja a todos.